Audioleitura. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composto pelos cargos efetivos de técnico-administrativos e de técnico-marítimos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 15 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Parágrafo 2º. O regime jurídico dos cargos do plano de carreira é o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação, que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão, e que integram o Sistema Federal de Ensino. Capítulo 2. Da organização do quadro de pessoal. Artigo 3º. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as competências específicas decorrentes. Qualidade do processo de trabalho. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. E oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Parágrafo único. As instituições federais de ensino poderão conceder, na forma do regulamento, bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio aos ocupantes de cargo público efetivo de técnico administrativo envolvidos nessas atividades, atendido o disposto no artigo 8º desta lei. Artigo 4º. Caberá à instituição federal de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Demandas institucionais. Proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários. Inovações tecnológicas. E modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Parágrafo único. Os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino, para atender às suas necessidades, de acordo com as variáveis indicadas nos incisos 1 a 4 deste artigo, e conforme o previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei. Capítulo 3. Dos conceitos. Artigo 5º. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Nível de classificação.
Conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Padrão de vencimento. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo e nível de classificação. Cargo. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Ambiente organizacional. Área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. E usuários. Pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Capítulo 4. Da estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Artigo 6º, revogado. Artigo 7º. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no artigo 5º, caput, inciso 2, no anexo 2 e no anexo 2A. Artigo 7º. A. A partir de 1º de janeiro de 2025, os cargos que compõem o plano de carreira em cada nível de classificação serão estruturados em 19 padrões de vencimento, conforme correlação estabelecida no anexo 1D. Artigo 7º-B. Integrarão o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação os seguintes cargos. Técnico em educação, no nível de classificação D com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das instituições federais de ensino. E analista em educação, no nível de classificação E com atribuições voltadas para o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais e legais a cargo das instituições federais de ensino. Parágrafo 1º. Ficam criados por transformação dos cargos vagos constantes da tabela 1 do anexo 8, observado o disposto no artigo 7º C, os seguintes cargos no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição às instituições federais de ensino. 4.040 cargos de técnico em educação. E 6.060 cargos de analista em educação. Parágrafo 2º. O concurso público para ingresso nos cargos a que se refere o parágrafo 1º ocorrerá após a sua regulamentação. Parágrafo 3º. Poderão ser exigidos outros requisitos de ingresso em razão do exercício da profissão. Parágrafo 4º. As áreas, as especialidades, a formação e as atribuições específicas para os cargos a que se refere os incisos 1 e 2 do caput serão estabelecidas em regulamento. Artigo 7º. C. Os cargos vagos e os que vierem a vagar constantes da tabela 3 do anexo 8 ficarão provisoriamente alocados no Ministério da Educação. Artigo 7º. D. Fica autorizada a transformação, sem aumento de despesa, dos cargos que vierem a vagar constantes da tabela 2 do anexo 8 nos seguintes cargos. 6.226 cargos de técnico em educação. E 9.340 cargos de analista em educação. Artigo 7º. O Ministério da Educação deverá submeter à apreciação e à autorização do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, as transformações dos cargos que vierem a vagar a que se refere o artigo 7º, d. Observada a adequação orçamentária e financeira. Artigo 8º. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas e especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nas instituições federais de ensino.
e executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada das instituições federais de ensino. Parágrafo 1º. As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. As atribuições previstas no inciso 2 do caput deste artigo incluem a coordenação de projetos de pesquisa e extensão, cabendo a percepção de bolsas de pesquisa e extensão, pagas diretamente pelas instituições federais de ensino, por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por instituição federal de ensino, ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional. Capítulo 5. Do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. Artigo 9º. O ingresso nos cargos do plano de carreira ocorrerá no padrão inicial do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos de ingresso estabelecidos no anexo 2. Parágrafo 1º. O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Artigo 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Parágrafo 1º. Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo 3 desta lei. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. O servidor, que fizer jus à progressão por capacitação profissional, será posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Parágrafo 4º. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor, durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. Parágrafo 5º. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Parágrafo 6º. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º deste artigo, aos servidores titulares de cargos de nível de classificação é a conclusão, com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas, que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor, em cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 7º. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Parágrafo 8º. Os critérios básicos para a liberação a que se refere o parágrafo 7º deste artigo serão estabelecidos em portaria conjunta do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado da Educação. Artigo 10-A. Revogado. Artigo 10-B. A partir de 1º de janeiro de 2025, o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá pela mudança de padrão de vencimento mediante progressão por mérito ou aceleração da progressão por capacitação. Parágrafo 1º.
Progressão por mérito é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 12 meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. Parágrafo 2º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito de que trata o caput, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Parágrafo 3º. A aceleração da progressão por capacitação é a mudança de padrão de vencimento, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, respeitado o interstício de 5 anos de efetivo exercício e cumprida a carga horária mínima em ações de desenvolvimento, nos termos do disposto no anexo 3A. Parágrafo 4º. Para fins de cumprimento do interstício estabelecido no parágrafo 3º, deverá ser computado 5 anos de efetivo exercício do servidor para cada mudança de padrão de vencimento decorrente de desenvolvimento na carreira, pelo antigo Instituto de Progressão por Capacitação. Parágrafo 5º. Para fins de aceleração da progressão por capacitação, cada evento de capacitação deverá ser computado uma única vez. Artigo 11. Será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento. Artigo 12. Revogado. Artigo 12-A. A partir de 1º de janeiro de 2025, o incentivo à qualificação será calculado com base no padrão de vencimento percebido pelo servidor, na forma do anexo 4. Parágrafo 1º. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo Federal estabelecerá os critérios e os processos de validação dos certificados e títulos, observadas as diretrizes previstas no artigo 24, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O incentivo à qualificação de que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual seja titular, independentemente do nível de classificação do cargo ocupado. Parágrafo 3º. Os percentuais do incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Parágrafo 4º. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões, quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria, ou a instituição da pensão. Capítulo 6. Da remuneração. Artigo 13. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico do padrão de vencimento do nível de classificação do cargo ocupado pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária GT, de que trata a Lei nº 10.868, de 12 de maio de 2004, e à gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino, GIAT, de que trata a Lei nº 10.908, de 15 de julho de 2004. Artigo 13-A. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, não farão jus à vantagem pecuniária individual, VPI instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação estão estruturados na forma do anexo 1D, com produção de efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Capítulo 7. Do enquadramento. Artigo 15. O enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação, constante do anexo 7 desta lei. Parágrafo 1º. O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 dias após a publicação desta lei, observando-se o posicionamento inicial no nível de capacitação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo, e o tempo de efetivo exercício no serviço público federal, na forma do anexo 5 desta lei.
Parágrafo 2º, na hipótese de o enquadramento de que trata o parágrafo 1º deste artigo, resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da gratificação temporária, GT e da gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino, G e AT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter temporário. Parágrafo 3º. A parcela complementar a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante do anexo 1b desta lei. Parágrafo 4º. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que possua, será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no artigo 26, inciso 3, e no anexo 3 desta lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, previsto no artigo 24 desta lei. Parágrafo 5º. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias da data de publicação desta lei. Parágrafo 6º. A parcela complementar de que tratam o parágrafo 2º e o parágrafo 3º não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros, a partir de 2025 e 2026. Artigo 16. O enquadramento dos cargos referido no artigo 1º desta lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular, a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência desta lei, na forma do termo de opção constante do anexo 6 desta lei. Parágrafo único. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro em extinção submetido à Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, cujo cargo será transformado em cargo equivalente do plano de carreira quando vagar. Artigo 17. Os cargos vagos dos grupos e técnico marítimo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, redistribuídos para as instituições federais de ensino, até a data da publicação desta lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Artigo 18. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados os seguintes critérios e requisitos. Unificação em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade, dos cargos de denominações distintas, oriundos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação de Cargos, PCC e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino. Transposição aos respectivos cargos, e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. E posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível de capacitação, e padrão vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta lei. Artigo 19. Será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. O resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será objeto de homologação pelo colegiado superior da instituição federal de ensino. Parágrafo 2º. A comissão de enquadramento será composta, paritariamente, por servidores integrantes do plano de carreira da respectiva instituição, mediante indicação dos seus pares, e por representantes da administração superior da instituição federal de ensino. Artigo 20.
para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3 do artigo 26 desta lei, a Comissão de Enquadramento relacionará, no prazo de 180 dias a contar da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o incentivo à qualificação e a ser enquadrados no nível de capacitação, nos termos dos artigos 11, 12 e 15 desta lei. Artigo 21. O servidor terá até 30 dias, a partir da data de publicação dos atos de enquadramento, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 desta lei, para interpor recurso na Comissão de Enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Indeferido o recurso pela Comissão de Enquadramento, o servidor poderá recorrer ao órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. Capítulo 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe, em especial, propor normas regulamentadoras desta lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho, acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira, avaliar, anualmente, as propostas de lotação das instituições federais de ensino, conforme inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei, e examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Supervisão será composta, paritariamente, por representantes do Ministério da Educação, dos dirigentes das instituições federais de ensino superior e das entidades representativas da categoria. Parágrafo 2º. A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 3º. Cada instituição federal de ensino deverá ter uma comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino, e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento. Artigo 23. Aplicam-se os efeitos desta lei aos servidores aposentados, aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 desta lei, aos titulares de empregos técnico-administrativos e técnico-marítimos integrantes dos quadros das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de gestão dos cargos e de capacitação, e aos efeitos financeiros da inclusão e desenvolvimento na matriz hierárquica e da percepção do incentivo à qualificação, vedada a alteração de regime jurídico em decorrência do disposto nesta lei. Artigo 24. O Plano de Desenvolvimento Institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição, Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento e Programa de Avaliação de Desempenho. Parágrafo 2º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento, no prazo de 100 dias a contar da publicação desta lei. Parágrafo 3º. A partir da publicação do regulamento de que trata o parágrafo 2º deste artigo, as instituições federais de ensino disporão dos seguintes prazos: 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, 180 dias para a formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento, e 360 dias para o início da execução do programa de avaliação de desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais, com a definição dos modelos de alocação de vagas. Parágrafo 4º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional,
será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão processada segundo os critérios vigentes até a data da publicação desta lei, aplicáveis ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos e a data em que tiver sido feita a implantação do Programa de Avaliação de Desempenho, previsto neste artigo, em cada instituição federal de ensino. Artigo 25. O Ministério da Educação, no prazo de 12 meses a contar da publicação desta lei, promoverá avaliação e exame da política relativa a contratos de prestação de serviços e à criação e extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Artigo 26. O plano de carreira, bem como seus efeitos financeiros, será implantado gradualmente, na seguinte conformidade. Incorporação das gratificações de que trata o parágrafo 2º do artigo 15 desta lei, enquadramento por tempo de serviço público federal e posicionamento dos servidores no primeiro nível de capacitação na nova tabela constante no anexo 1º desta lei, com início em 1º de março de 2005. Implantação de nova tabela de vencimentos constante no anexo IB desta lei, em 1º de janeiro de 2006. E implantação do incentivo à qualificação e à efetivação do enquadramento por nível de capacitação, a partir da publicação do regulamento de que trata o artigo 11 e o parágrafo 4º do artigo 15 desta lei. Parágrafo único. A edição do regulamento referido no inciso 3 do caput deste artigo fica condicionada ao cumprimento do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 26-A. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação poderá afastar-se de suas funções, para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a 4 anos. Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente máximo da instituição federal de ensino, e deverá estar vinculado a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. Artigo 26-B. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos ou ocupados, dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino para outros órgãos e entidades da administração pública, e dos quadros de pessoal destes órgãos e entidades para aquelas instituições. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às redistribuições de cargos entre instituições federais de ensino. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2005. 184º da Independência e 117º da República.